Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Faz um tempinho que eu não gravo mais vídeo. Meu último vídeo foi sobre o livro que eu li do Ray Dalio, fiz um resumo, né, sobre os princípios para a nova ordem mundial. E eu ainda tenho uma segunda parte daquele vídeo que eu gostaria de terminar e postar, mas a rotina não tem dado muito tempo. A correria acaba tomando o tempo da gente, mas vou voltar e tentar finalizar. Bem, mas esse vídeo aqui eu resolvi gravar porque semana passada eu assisti uma entrevista do Yuval Harari, né, e achei bem interessante. Para quem não conhece, o Harari ele é autor de Sapiens, Homo Deus, Nexus e outros livros. Eu, especificamente, li Sapiens e também Nexus. Gostei bastante, que não é aquele tipo de livro que você concorda com tudo que ele fala, porque não dá para concordar exatamente com necessariamente tudo, mas eu gosto muito da forma como ele conecta as coisas, sabe? Tipo, ele pega a história, a tecnologia, comportamento humano, política, religião, economia e começa a juntar todos os pontos, então ele faz essa leitura de uma maneira muito habilidosa. Normalmente isso faz a gente pensar, né, um pouco diferente sobre a realidade que está acontecendo no nosso redor. E essa entrevista especificamente tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né? Essa revolução tecnológica que está acontecendo com a inteligência artificial e que, na minha opinião, a gente ainda não consegue entender exatamente o tamanho, né, dessa transformação que vem pela frente. O que a gente fala muito de IA pensando exatamente em produtividade, né? Pensando no trabalho, pensando, sei lá, no chat GPT, pensando nas automatizações de trabalhos que a gente pode estar implementando, né? Inclusive responder e-mails, criar apresentação, mas o Harari ele leva essa discussão para um nível bem mais profundo, né? Ele começa a discutir tipo, o que acontece com uma civilização quando uma inteligência que não é humana, ela começa a dominar justamente aquilo que talvez seja a principal ferramenta que permitiu o ser humano a construir a própria civilização, que é a linguagem, né? Então achei essa ideia bem interessante porque e aproveitei também que eu tinha alguns vídeos, né, da minha viagem lá para o Japão, que eu fiz lá em 2023, e tinha coisa que eu ainda não tinha postado, então, enquanto eu vou falando da entrevista, vocês aí vão vendo algumas imagens das ruas do Japão como cenário de fundo. E que até combina, né, porque o Japão ele tem muito dessa imagem de uma mistura de tradição com tecnologia, com futuro, então acho que ficou um cenário interessante para esse assunto, mas enfim, vamos para a entrevista. Então, logo no começo, eles fizeram uma pergunta para o Harari, né, perguntaram para ele mais ou menos o seguinte, se ele pudesse voltar para qualquer período da história, para qual período ele voltaria, né? Eu até imaginei que fosse tipo Roma, Grécia, Revolução Industrial, alguma a Grande Guerra, enfim, mas não, ele falou que gostaria de voltar para 50 a 70 mil anos atrás, mais ou menos o período que é conhecida chamada Revolução Cognitiva. E por que isso, né? Porque foi mais ou menos nesse período que o Homo sapiens começou a sair daquela condição de ser praticamente apenas um animal no planeta e começou um processo que depois levou essa espécie, né, que é a nossa espécie de fato, a dominar praticamente tudo, né, dominar o planeta e nos tornarmos assim que ele chama de mestres do planeta, né. E ele fala que isso é uma coisa das mais fascinantes da história porque a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu e a melhor hipótese é que tenha sido alguma transformação na nossa capacidade de linguagem, né, ou seja, em um momento o ser humano ele desenvolveu uma capacidade muito maior de comunicação, de contar histórias, de transmitir informações, de convencer outras pessoas, de começar a se organizar em grandes grupos. E daí, segundo ele, começa praticamente tudo, né? Porque se você parar para pensar, praticamente toda a sociedade moderna é construída através da linguagem, né? Isso é exatamente o que fala o livro Sapiens. Então, quem não leu, acho que vale a pena ler, porque você começa a entender muito mais dessa formação original da sociedade. Então ele vai para alguns assuntos mais abstratos, tipo o que é uma lei, né? Que é um conjunto de palavras. O que é um contrato? O contrato também é uma questão, um conjunto de palavras, uma linguagem ali que descreve uma obrigação. Né? O que é uma empresa? A empresa também é uma questão fictícia, né? Jurídica. Ninguém consegue ver uma empresa, tocar uma empresa, né? Mas você sabe que existe, né? Ela é criada através de documentos, contratos, regras, até mesmo dinheiro. O dinheiro depende de uma história que todo mundo aceita, né? Você tem que acreditar que o dinheiro existe, que ele tem valor, né? Então é a questão da confiança que é depositada nele e a gente aceita que aquele número, né, que parece lá no aplicativo do banco tem algum valor e todo mundo acaba acreditando nisso. O país também é um conceito, né? Não é exatamente a questão das fronteiras, ela também é um conceito onde as pessoas acreditam que ele existe de fato, né? Não tem ali uma divisão nem sempre física para determinar limites, né? Então onde começa o Brasil, onde termina o Brasil, por exemplo. Então existe uma fronteira física, claro, mas existe principalmente uma história coletiva que milhões de pessoas de alguma forma aceitam. A religião, por exemplo, também é muito baseada nisso, né? Também você tem as escrituras, as histórias, as crenças compartilhadas. Então o Harari ele fala que toda essa grande estrutura que a humanidade construiu são no fundo feito de palavras, né? O Estado, a religião, o sistema financeiro, o sistema jurídico, empresas, mercados, e daí que ele faz uma pergunta que é muito interessante. Né? Se a linguagem foi, digamos assim, um sistema operacional da civilização humana, o que acontece quando alguma coisa que não é humana passa a dominar esse sistema operacional melhor do que a gente?
E é essa a discussão central da conversa, né? Porque talvez pela primeira vez na história exista algo no planeta que consiga trabalhar uma linguagem, uma escala que nenhum ser humano consegue, né? E aí que ele vai mais longe, né? Ele fala uma coisa meio filosófica que eu achei também interessante. Talvez a inteligência artificial não seja simplesmente uma máquina que está aprendendo a linguagem, talvez seja a própria linguagem se libertando das dependências dos seres humanos, né? Olha que pensamento maluco, né? Tipo uma viagem. Porque durante milhares de anos, a linguagem ela dependia de nós. Para uma frase existir, um humano tinha que falar, né? Para um livro existir, um humano tinha que escrever. E agora, para uma história também, ela tinha que ser contada por alguém, né? E agora não, agora você tem uma inteligência artificial criando textos, criando histórias, argumentos, imagens a partir de linguagem, criando código, conversando. Então, é como se a linguagem, de alguma forma, começasse a funcionar e sem depender diretamente de nossa mente. É como se a linguagem tivesse ganhado vida própria, sabe? E daí a entrevista entra numa questão da democracia, né? E aí o Harari dá uma definição que eu achei boa, que ele fala que a democracia é basicamente uma conversa e a ditadura é um ditado. A ditadura, alguém determina o que vai acontecer, a democracia tem milhões de pessoas conversando, discutindo, discordando, concordando e tentando, de alguma forma, decidir alguma coisa. Se vai aumentar o imposto, se vai diminuir, se vai ter guerra ou não, se vai ter um acordo, quem vai governar, qual a política pública que vai ser feita. Só que para existir uma conversa entre milhões de pessoas, você precisa de uma tecnologia de comunicação que permita isso. E ele volta lá na história, na Grécia Antiga, por exemplo, que era possível ter alguma forma de democracia numa cidade relativamente pequena, porque as pessoas podiam ir para uma praça e conversar. Agora a gente tenta fazer isso com 200 milhões de pessoas e aí não dá. Né? É impossível você ter esse tipo de conversa fluida, né? Que haja entendimento. Então as democracias modernas, elas surgiram, na visão dele, porque surgiram também tecnologias que permitiram que essa conversa acontecesse em grande escala. Né? Primeiro a imprensa, depois vem os jornais, depois o rádio, depois a televisão, a internet, e hoje nós temos as redes sociais, e daí que ele fala que toda vez que você muda radicalmente, né, a tecnologia de informação, você provoca ali um terremoto no sistema político que foi construído em cima dela. E que isso é interessante porque a gente está vivendo exatamente esse momento, né? A gente viu isso com as redes sociais, né? Há 20 anos, a forma como uma pessoa recebia informação era completamente diferente, né? Hoje, você abre o celular, existe um algoritmo escolhendo o que você vai ver. Qual notícia vai aparecer, qual vídeo, qual opinião, qual discussão. E isso vai moldando aquilo que milhões de pessoas estão pensando, né? Daí a entrevista entra numa parte que eu gostei bastante, porque o entrevistador ele fala sobre a inteligência artificial como uma ferramenta e o Harari fala que não é mais uma ferramenta. Para ele, a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta, então ela é agora um agente. E qual que é a diferença? Uma ferramenta ela não decide, você não decide e a ferramenta executa. Ela dá o exemplo, daí ele pega um exemplo lá da prensa de Gutenberg, que a prensa de Gutenberg ela conseguia imprimir milhares de páginas, né, mas ela não acordava um dia e falava, hoje eu vou imprimir a Bíblia, hoje eu vou imprimir outro livro. Não, alguém decidia, né, o que aquela máquina ia executar. E a mesma coisa com uma bomba atômica. Né? A bomba atômica não decide qual cidade vai atacar, se vai ser Hiroshima ou se seria Tóquio. Então alguém precisa tomar uma decisão pela bomba atômica, né? Onde que ela vai ser atacada. Né? Então você tinha tecnologias extremamente poderosas, mas que continuavam sendo ferramentas, né? E a inteligência artificial ela começa a mudar isso porque ele pode agora tomar decisões, né? Você dá um objetivo e ela pode encontrar caminhos para encontrar aquele objetivo, né? Então essa inteligência ela escolhe a estratégia, ela pode analisar alternativas, ela pode criar alguma coisa nova. Então começa a deixar de ser simplesmente uma ferramenta e passa a ser um agente dentro do sistema. E aí ele fala que existe uma contradição interessante acontecendo no Vale do Silício, porque de um lado as empresas falam que vão criar uma inteligência quase super-humana, uma inteligência capaz de fazer as coisas que nós não conseguimos, mas ao mesmo tempo existe também aquela ideia de que essa inteligência vai continuar para sempre obedecendo a gente. E o Harari ele resume mais ou menos assim, tipo, é como se a gente estivesse dizendo, nós vamos criar um Deus e ele vai ser nosso escravo. E ele fala que essa conta não fecha. É realmente algo com capacidades tão superiores que não dá simplesmente para pressupor que aquilo vai continuar funcionando como uma calculadora. E aí tem uma parte que eu achei talvez uma das mais fortes dessa entrevista, que é quando a gente pensa numa inteligência artificial dominando o mundo, normalmente vem aquela imagem do Exterminador do Futuro, né? Tipo um robô andando na rua, máquina com arma, guerra contra humanos. E aí o Harari ele fala que provavelmente não vai ser bem assim, né? Ele diz que essa inteligência artificial ela pode dominar a sociedade primeiro através da burocracia. E a burocracia aqui não é aquele negócio de pegar a senha e
E no Poupa Tempo, por exemplo, ele está falando de todos os sistemas complexos que administram a nossa vida: banco, sistema financeiro, jurídico, sistema seguradoras, governos, empresa, imposto, contabilidade, questão órgãos regulatórios, por exemplo. Então, tudo isso funciona através de informação, né, de um sistema burocrático, né, que gere toda essa complexidade. E nós, relativamente, somos ruins em lidar com esse volume de informação. Então, pensa no advogado, por melhor que ele seja, ele não consegue conhecer todas as leis, né, todas as decisões jurídicas, todas as interpretações, tudo ao mesmo tempo, né? Então, o investidor também não consegue acompanhar todas as transações acontecendo no mercado mundial. Uma pessoa não consegue analisar milhões de documentos simultaneamente. Uma inteligência artificial, ela consegue chegar muito mais perto disso. Então, ele chama a IA de uma espécie de nativa da burocracia, e ela nasceu para esse ambiente. E daí que ele faz uma comparação engraçada, né? Ele fala que durante toda a história que a gente controlou esses sistemas, porque não existia ninguém melhor para controlar. E o ser humano talvez seja ruim em finanças, né? Mas o cavalo é pior do que o ser humano do que em relação a finanças, né? O ser humano, ele é ruim em legislação, mas uma galinha não entende absolutamente nada de legislação. Então a gente dominou essas estruturas porque simplesmente não existia concorrência. Agora existe. Agora apareceu alguma coisa que entende nossa linguagem, que entende esses números e que consegue interpretar essas regras, que consegue tomar decisões, e daí surge uma questão jurídica muito interessante, né? Personalidade jurídica para inteligência artificial, que hoje basicamente existem pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa física, você é uma pessoa, mas uma empresa também é reconhecida juridicamente como uma pessoa, e ela pode ser uma conta bancária, ela pode processar alguém, quer dizer, ela pode ter uma conta bancária, ela pode processar alguém, ela pode comprar coisas, pode vender, pode investir. Então uma instituição jurídica, ela pode exercer papéis que uma pessoa teoricamente também pode fazer. Só que até hoje, por trás daquela empresa, sempre existiu um humano tomando essas decisões, né? Então, se uma empresa compra a outra, é porque alguém comprou, né? Porque um executivo lá dentro fez aquilo, um conselho, um acionista, são pessoas que estão inseridas dentro daquele processo, dentro daquela constituição jurídica chamada empresa, que executam essas ordens, né? Então, sempre tem algum humano que decide fazer isso. Agora, imagina uma empresa sem seres humanos, onde uma inteligência artificial administra o dinheiro, que contrata pessoas, compra ativos, vende, investe, negocia, decide a estratégia, tudo sozinha. Isso seria tipo uma empresa completamente diferente de qualquer coisa que já existiu até hoje, né? E o Harari, ele fala que tecnologicamente isso começa a ficar possível, e aí ele cita inclusive um movimento que teria sido anunciado na Argentina nessa direção. Não pesquisei sobre isso, mas ele falou disso na entrevista, que o ponto principal dele não é nem a Argentina, né? O ponto principal dele é que se a gente não decidir agora quais são as regras para isso, talvez daqui a 10 anos essas coisas simplesmente já existam. Ou seja, exista uma instituição jurídica ou dê força de personalidade para esses agentes autônomos, né? Para essa inteligência sobre-humana, né? E depois que isso acontecer, vai ser muito difícil voltar atrás, né? E ele fala que aconteceu alguma coisa parecida com a rede social, tipo, ninguém sentou um dia e decidiu, vamos permitir que robôs passem por pessoas nas redes. Não, isso não simplesmente aconteceu. Hoje você vê um comentário e muitas vezes nem sempre, nem sabe se aquilo foi escrito por uma pessoa, né? Você escreve uma mensagem e não sabe, ou seja, você recebe uma mensagem e não sabe de onde veio aquela mensagem, né? Você vê o perfil, não sabe se aquilo tem um humano mesmo por trás ou se é um bot, né? E daí entra na questão de quem controla a conversa pública, né? Antigamente, principalmente no século XX, o editor de um grande jornal tinha um poder absoluto, porque aconteciam milhões de coisas no mundo durante um dia, e alguém precisava escolher quais das 10 coisas apareciam no jornal no dia seguinte, né? Qual seria a manchete, qual notícia ficaria na capa, qual seria pequena para ser divulgada. Então aquele editor, ele definia boa parte daquilo que milhões de pessoas iam discutir no dia seguinte. E o Harari até dá alguns exemplos históricos, né? Lenin trabalhou como editor de jornal, Mussolini também passou pelo jornalismo antes de chegar ao poder, porque controlar a informação sempre foi uma forma de poder, né? E daí ele pergunta, né? Quem são os maiores editores do mundo hoje? E a resposta dele é interessante. Ele não tem nome, né? Esses editores, né? São simplesmente algoritmos. Quem escolhe o que aparece no Instagram, no TikTok, no X, né? No YouTube? É um algoritmo. Tudo, de certa forma, parte da conversa humana já está sendo organizada por inteligências não humanas. E depois ele entra também em política, né? E daqui que eu acho que fica mais interessante, porque ele fala que existe uma corrida de inteligência artificial, principalmente entre Estados Unidos e China, além, obviamente, de algumas grandes empresas. Ele compara isso com a Revolução Industrial. Os países que dominaram primeiro a indústria ganharam uma vantagem absurda sobre o restante do mundo,
Porque imagina um país chegando com navios modernos, armas industriais, máquinas, logísticas e outro lado ainda usando tecnologia muito mais simples, né? Então, não existia competição, né? E, e isso permitiu que alguns países europeus relativamente pequenos criassem enormes impérios, né? Então, o Harari acha que a IA, com essa IA, né, essa concentração pode ser ainda maior, né? Porque nos impérios antigos você não conseguia concentrar tudo na capital. Por exemplo, o Império Romano não podia conquistar o Egito, mas ele não conseguia pegar as terras férteis do Egito e levar para Roma, não dava, porque tudo que era o poder desses países que se concentravam basicamente naquilo que eles poderiam produzir, né? Mas Roma não poderia conquistar aquele país especificamente, tirando aquela terra agrícola e levando para Roma, né? Não dava para fazer isso. Não. O Império Britânico ele não podia controlar o petróleo no Oriente Médio. Desculpa, não podia não, ele podia, né, controlar o petróleo no Oriente Médio, mas ele não conseguia pegar o campo de petróleo e colocar dentro da Inglaterra, então não conseguia mover o local, né, de produção, ele não conseguia fazer isso, né. Agora com a informação isso é diferente, você pode concentrar dados, códigos, né, modelos, servidores, capacidade computacional, tudo em poucos lugares, e daí aparece uma questão de soberania, porque imagina um país inteiro dependendo de inteligência artificial estrangeira para operar um banco, uma indústria, governo, defesa, comunicação, infraestrutura. Quem controla de verdade aquele país? E ele usa uma comparação muito boa, né? Quando os romanos vendiam uma espada para alguém, eles perderam o controle da espada. Não existia um botão em Roma em que o imperador apertava e desligava todas as espadas. Então você vendia a arma, acabou, era controle de quem comprou, né? Você não tinha controle mais a partir do momento que você se desfazia daquilo. Quando a Inglaterra vendia rifles para outro país, também não tinha, existia um botão em que Londres ia lá e fazia todos os rifles pararem de funcionar. Agora com software é diferente, você tem isso. Você pode bloquear, você pode atualizar, você pode desligar, você pode limitar, você pode modificar. E ele cita episódios ligados a Starlink, na guerra da Ucrânia, para mostrar esse tipo de dependência. O ponto dele é que a tecnologia moderna para fazer um nível de controle que impérios antigos nunca tiveram. Então a questão de soberania tecnológica passa a ser muito maior. Depois eles entram numa parte sobre verdade, e essa parte também é muito boa, porque o Harari ele fala que a verdade sempre competiu com desvantagens contra a mentira e contra a ficção, porque descobrir a verdade dá trabalho. Você precisa investigar, você precisa comparar, você precisa pesquisar, você precisa checar. Mas a mentira ela é barata, você inventa e pronto, acabou. Outra coisa, a verdade normalmente ela é complicada, a realidade ela quase nunca é simples. E tem várias causas, vários lados, muitas variáveis, e a mentira não, a mentira ela pode ser simples. Você pode criar uma história onde existe um herói e um vilão, acabou. E tem outra questão, a verdade muitas vezes ela dói. Tem coisas que a gente não quer saber sobre a gente mesmo, sobre o nosso país, sobre a nossa empresa, sobre o nosso grupo político, né, sobre religião ou qualquer outra coisa. Já a ficção pode ser exatamente aquilo que a gente gostaria de ouvir. A ficção você pode enfeitar ela, ela permite muito mais, né? E então ele fala que historicamente foi preciso criar instituições que pudessem proteger a verdade de alguma forma, né? A ciência, o jornalismo, as universidades, os tribunais, sistemas de investigação, porque se você simplesmente colocar a verdade e a ficção competindo por igualdade, muitas vezes a ficção ela acaba ganhando, porque a ficção é muito mais simples de ser entendida, de ser interpretada, mas a verdade não, a verdade é muito mais complexa. E daí quem entra a inteligência artificial, porque agora você consegue produzir uma quantidade praticamente infinita de conteúdo, tanto texto, imagem, áudio, vídeo, perfil falso, documento, narrativa, tudo isso. Então, o Harari não compra muito aquela ideia de que a inteligência artificial simplesmente não nos ajuda a descobrir a verdade. Ou seja, que a inteligência artificial vai nos ajudar a descobrir a verdade, ao contrário. Ele acha que não. Ele acha que pode acontecer justamente ao contrário, que pode criar um mundo tão complexo que talvez fique cada vez mais difícil entender o que está acontecendo. E daí que ele usa uma analogia interessante com os cavalos, né? A vida de um cavalo hoje depende muito do sistema financeiro. Preço da terra, preço da alimentação, empresas, investimento, mercado. Só que o cavalo ele não sabe que existe mercado financeiro. Ele olha e vê árvore, vê casa, vê pessoa, vê outro cavalo, mas existe uma estrutura invisível determinando boa parte da vida dele. E o Harari pergunta se a gente pode chegar numa situação parecida, porque hoje já é muito difícil entender completamente o sistema financeiro. Agora imagina daqui a 10 anos. Milhões de agentes de IA negociando, criando produto financeiro, fazendo investimento, movimentando o mercado, tudo em microsegundos, sem dormir, sem férias, sem família, sem distração. Chega no momento em que talvez nenhum ser humano mais consiga entender o sistema. Ele fala que vai ser zero entendimento humano, que hoje
mais ou menos em torno de 5% das pessoas entendem o mercado financeiro, daqui a 10 anos pode ser zero. Então a gente, ela continua dentro desse sistema, a gente continua dependendo dele, mas não entende também muito bem como isso funciona. E isso é muito assustador, né? Depois ele entra numa discussão mais filosófica, né? Qual o significado do pensamento? O que é pensar? Ele fala que quando ele pensa, ele trabalha com palavras, que ele trabalha com palavras a vida inteira, já escreveu livros, dá palestra, organiza argumentos. Então ele começa a perceber que a inteligência artificial ela está ficando muito boa justamente em fazer esse tipo de coisa que ele estudou a vida inteira e trabalhou a vida inteira com isso. E aí levanta duas possibilidades. Uma, que é pensar, talvez seja simplesmente colocar uma palavra determinada em ordem. Então você tem ideias, você liga uma na outra. Você constrói uma lógica. Se for pensar isso, a IA provavelmente vai ficar melhor do que a gente, porque o que ela faz? Ela consegue trabalhar uma quantidade de informação que nós não conseguimos. Você consegue ordenar 20 palavras. A IA consegue 20 mil palavras, colocar em ordem, colocar numa corrente de raciocínio que a gente não tem essa capacidade de fazer isso. Então a gente vai uma palavra por vez, um raciocínio por vez. E existe uma segunda possibilidade, que talvez não seja apenas as palavras, talvez sejam os sentimentos por trás das palavras. Você pode falar exatamente a mesma frase 2 vezes e sentir uma coisa completamente diferente. E aí vem a pergunta, a inteligência artificial sente alguma coisa? Só que aí ninguém sabe. E ela consegue simular esse sentimento, consegue falar eu te amo, ela consegue explicar o que é o amor. Talvez daqui a alguns anos ela consiga explicar amor melhor que qualquer poeta, porque ela leu Shakespeare, leu poemas, leu livros de psicologia, viu milhares de histórias, mas existe alguma coisa sentindo aquilo? A gente não sabe. E isso fica mais importante quando começa a surgir relacionamentos entre humanos e IA. E isso que já está acontecendo, pessoas que falam, meu melhor amigo é uma IA. E eu conto coisas para minha IA que não conto para os meus pais, que eu não conto para o meu irmão, que eu não conto para o meu professor. E já existem pessoas criando relacionamentos românticos com inteligência artificial. Agora pensa no que isso pode virar daqui a alguns anos. Uma inteligência artificial conversando com você o dia todo. Essas novas versões que saíram do ChatGPT com capacidade de conversação é absurda. Você tem a impressão nítida que você está conversando com um ser humano mesmo. Então ela consegue lembrar de tudo. No futuro, quem sabe, vai conseguir lembrar de tudo, sabe o que você gosta, né? Ela consegue, no futuro não, né? Já sabe, ela já consegue lembrar o que conversa com você, só que ela ainda não carrega todo um histórico das conversas. Imagina que daqui a um pouco isso vai ser possível. Tudo que você conversou vai estar numa nuvem e não vai ser só alguns trechos, né? Algumas memórias específicas que ela grava, né? Vai ser tudo, né? Vai ser como se fosse um ser humano com uma memória ali de experiência, de fato, né? Então a IA já sabe o que você gosta, sabe o que você não gosta, sabe quando você está triste, sabe suas inseguranças, seus medos, né? Talvez consiga perceber padrões seus que você nem mesmo você percebe. E aí você começa a criar uma relação emocional com aquilo. Mesmo que do outro lado talvez não exista emoção nenhuma, exista apenas uma máquina extremamente boa em linguagem. E isso dá um poder de influência gigantesco sobre o ser humano. E no final da entrevista vem talvez a parte que eu mais gostei, que o Harari começa a falar das diferenças entre inteligência e sabedoria, e que é uma forma boa, uma forma legal de até encerrar a discussão. Ele fala mais ou menos o seguinte: a inteligência é a capacidade de resolver um problema. Você tem um objetivo, como que eu chego lá? Quero ir para Marte, preciso de inteligência, quero curar uma pessoa, preciso de inteligência, quero ganhar dinheiro, inteligência, quero construir uma empresa, inteligência. Só que durante praticamente toda a história da inteligência era um recurso raro, né? Você precisava encontrar uma pessoa inteligente, você precisava treinar essa pessoa, ela precisava estudar anos, precisava trabalhar. Agora a inteligência ela pode ficar barata, praticamente abundante. Você pergunta e uma máquina resolve. Então surge um novo gargalo, né, da sabedoria, porque se a máquina consegue fazer praticamente qualquer coisa que você pedir, a grande pergunta deixa de ser como eu faço isso, e passa a ser o que eu deveria querer fazer. E ela compara isso com o gênio da lâmpada. Ele compara isso com o gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, aparece um gênio e fala: você tem 3 desejos, ótimo. Mas quais desejos? E se você pedir a coisa errada? Porque ter o poder para realizar qualquer desejo não significa que você saiba escolher bons desejos. Então Harari fala que talvez o grande desafio agora não seja criar mais inteligência. Talvez seja desenvolver mais sabedoria. Porque a gente está colocando bilhões e bilhões de dólares para fazer a inteligência artificial ficar mais rápida, mais poderosa, mais autônoma, mais eficiente, mas muito menos dinheiro para garantir que aquilo seja seguro. Na entrevista ele fala que essa proporção estaria por perto de 100 para 1. Para cada 100 investidos em capacidade, 1 em segurança, segundo ele.
E ele fala que a gente não aceitaria esse tipo de proporção em outras indústrias, na indústria farmacêutica, automotiva, energia. Então, por que a gente está aceitando isso com a inteligência artificial? E daí ele termina dizendo que gostaria que daqui a algumas décadas, quando os historiadores olharem para esse período, eles não chamem simplesmente de revolução da inteligência artificial, mas talvez de revolução da sabedoria, e que eu achei essa conclusão coerente, porque a gente está muito preocupado hoje com uma pergunta: a IA vai ficar mais inteligente do que a gente? Talvez já fique, talvez já seja, provavelmente em várias áreas, com certeza, vai ficar. Mas talvez a pergunta mais importante seja outra, né? A gente vai ficar mais sábio, nós como seres humanos? Porque não adianta ter uma tecnologia capaz de levar a humanidade praticamente para qualquer lugar se a gente não sabe escolher para onde quer ir. E eu acho que isso foi a reflexão principal que ficou para mim dessa entrevista, porque quando você começa a olhar dessa forma, a inteligência artificial ela deixa de ser só uma discussão sobre tecnologia, ela passa a ser uma discussão sobre poder, sobre a sociedade, democracia, dinheiro, relacionamento, soberania, verdade, e no final das contas, sobre aquilo que a gente quer ser como humanidade. Então é isso. Queria compartilhar um pouco dessa entrevista, porque eu achei que tinha muita coisa interessante ali. Depois comenta aí o que vocês acham, né? Vocês veem a inteligência artificial ainda principalmente como uma ferramenta? Ou vocês acham que a gente já está entrando nessa fase que o Harari fala, que onde ela começa a se transformar realmente num agente dentro da sociedade, que eu acho que já está muito perto disso acontecer, e há uma grande possibilidade disso acontecer. E uma outra pergunta que eu acho que é ainda mais interessante: você acha que a gente está preparado para isso? Porque a tecnologia está avançando muito rápido, mas eu não sei se as nossas instituições, as leis e a nossa cabeça mesmo está preparada para esse avanço de velocidade, né? Enfim, esse assunto dá muito pano para manga, né? Daria para fazer mais uns 3 vídeos em cima dessa entrevista, mas eu vou parar por aqui, senão esse vídeo fica muito grande. Espero que vocês tenham gostado, espero que também tenham gostado das imagens aí do Japão no fundo, e eu vou tentar voltar logo uma segunda parte sobre o vídeo Ray Dalio, porque inclusive muita coisa que ele fala sobre mudanças de poder entre países, tecnologia e ciclos históricos conversa bastante com esse assunto, está tudo entrelaçado, né? Então é isso, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui, um grande abraço e tamo junto.